Olá para você que nos acompanha por meio das nossas plataformas digitais. Estamos de volta para mais um bate-papo. Desta vez o assunto é segurança pública. A gente registra aqui a ausência do comandante da Polícia Militar da 7ª Região, o Emerson Lino Pimenta. Por incompatibilidade de agendas, ele não pôde participar deste bate-papo, mas a gente tem o prazer de receber aqui o subcomandante do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o Tenente Coronel Joselito Oliveira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui e apresentar os números, né? Falar do nosso trabalho aí para a população. A gente recebe também o delegado regional adjunto, Dr. Marco Antônio Noronha. Muito obrigada por ter vindo, Dr. Marco Antônio. Boa tarde, é um prazer estar aqui também, divulgando um pouco do trabalho da Polícia Civil junto à nossa comunidade. Eu começo com o Corpo de Bombeiros, subcomandante, porque a gente vive um período, né, de chuva e o Corpo de Bombeiros trabalha muito, mas em dois períodos especificamente, que é fogo, né, na época da seca ali, e agora ocorrências também ligadas, né, ao período chuvoso. Para começar, queria que você me falasse para quem está nos acompanhando sobre as queimadas em 2022. Foram registrados números, né, bem altos, segundo a própria reportagem que nós produzimos. Queria que você começasse falando por isso e também o cuidado que as pessoas devem ter e acabam não tendo, provocando. Sim, nosso batalhão, primeiramente assim, apresentando números da nossa região, né? E lógico assim, que na nossa região, Divinópolis acaba sendo a cidade que mais proporciona número nessa estatística. Nós já temos alguns bons anos, que eu costumo falar que é um título que não é bom, mas nós temos alguns bons anos. Nosso batalhão é o batalhão que fecha todos os anos, nesses últimos anos, aí 5, 6 anos, não vou saber precisar aqui a data correta, mas fecha como o batalhão que mais atende ocorrências de incêndio de vegetação em todo o estado. Eu não consigo ser preciso do motivo, né? Acredito que nós temos municípios, áreas urbanas com bastantes terrenos desocupados. Isso acaba proporcionando aí, infelizmente, por falta de educação, né, da população, das comunidades, o pessoal que acaba ateando fogo, né, nesses terrenos. E isso nos provoca uma resposta muito grande. Então, mas o lado positivo é que o número é alto, é porque nós temos uma capacidade de resposta, ainda que com muita dificuldade, mas nós temos conseguido ter uma capacidade de resposta de quase 100%. Então, sim, são raríssimas as ocorrências que a gente não consegue atender, mas mesmo essas são registradas, né, para levantamentos estatísticos, para estudos, para pleitear recursos junto ao comando da instituição. Mas esse ano a gente teve um reforço também, um trabalho assim magnífico. A gente teve um apoio da Força Nacional de Segurança, que encaminhou para alguns batalhões do estado. Também recebemos alguns bombeiros de outros estados que estiveram aqui. Esses bombeiros conseguiram montar uma equipe por dia, mas uma equipe por dia consegue dar uma resposta muito grande. Então, tivemos bombeiros de Brasília, do Maranhão, de São Paulo, que estiveram aqui durante um período aí de aproximadamente entre 3 a 4 meses, que nos ajudaram a dar a resposta. Nesse tipo de ocorrência, como na maioria, a gente precisa trabalhar junto à comunidade para desenvolver esse processo de educação, que eu acredito que é a melhor solução para esse tipo de ocorrência. E é um processo lento, né? Mas a gente tem feito a nossa parte. Acredito que a gente, aos poucos, com o passar do tempo, vai conseguindo educar a população e diminuir esse tipo de ocorrência. E essas ocorrências, elas são registradas mais na área urbana ou na área rural? Muito na área urbana. Nós temos aqui os números, né, da região e de Divinópolis. Os dados aqui são até o dia 30 de novembro. Na região, a gente teve 515 ocorrências, isso do ano passado. Não, desculpa, né? Isso aqui em Divinópolis, mas
Esse ano de 2022, nós tivemos aqui 1.180 ocorrências em lote de incêndios em lotes vagos. É um número muito alto. E outros 446 ocorrências também de incêndio de vegetação em área urbana. E na área rural, 177 ocorrências. A diferença é gigantesca, mesmo tendo uma lei municipal que multa quem, né, praticar esse tipo de crime ambiental. Isso. Foi um trabalho que a gente buscou junto à prefeitura. Começou na gestão anterior, a gestão municipal anterior, que a gente levou essa proposta que o nosso relatório de ocorrência de incêndio, ele pudesse apoiar, né, servir como documento hábil para a prefeitura fazer esse procedimento, porque antes, também com as suas dificuldades, né, de recursos, de fiscais, às vezes eles não conseguiam fazer, a gente encaminhava os REDs e eles não conseguiam fazer. Então, com isso, a gente acha que também tem contribuído para, aos poucos, né, melhorar um pouquinho, todo ano, melhorar um pouquinho, para quem sabe daqui a alguns anos, essas estatísticas a gente consiga números bem relevantes de diminuir essas ocorrências. Ok, só ressaltando que a gente está fazendo um balanço de 2022 junto às forças de segurança que desenvolvem um trabalho magnífico, né? Em todo o Brasil, Minas Gerais e Divinópolis não poderia ser diferente. Doutor Marco Antônio, Divinópolis, qual que foi o crime que mais sobressaiu em 2022, que se registrou o maior número de ocorrências? Olha, com relação à Polícia Civil, a gente realiza tanto o trabalho de polícia judiciária, que seria aquela investigação dos crimes propriamente dito, e auxílio ao Poder Judiciário em cotas dos processos judiciais. E temos também a questão administrativa, que, como por exemplo o DETRAN, que tem um alcance muito importante junto à comunidade. Mas especificamente com relação à criminalidade, eu gostaria de citar inicialmente que com relação às mortes violentas intencionais, que a gente inclui aí homicídio, latrocínio, feminicídio, ou seja, o bem mais importante, né, que seria a vida, nós tivemos uma pequena redução com relação ao ano passado. Lembrando que Divinópolis é uma cidade grande, segundo o último censo que soltou agora, bem recente, nós temos aproximadamente 248 mil habitantes. O crime de homicídio é difícil prevenir, né? Você tentar antecipar não é fácil, mas eu queria deixar esse primeiro destaque que eu acho relevante. No entanto, com relação aos demais crimes, o que aumentou um pouco a preocupação foi com relação a furtos e roubos de veículos, que houve um pequeno aumento neste ano. A gente sabe que a criminalidade acaba migrando, você intensifica o combate numa área e o autor, o infrator, acaba indo para outra atuação, e um dos nossos objetivos agora, no próximo ano, é focar mais no combate efetivo a roubos de veículos aqui na nossa cidade. Com relação aos homicídios, a principal motivação continua sendo o tráfico de drogas? Olha, infelizmente a gente sabe que a questão da droga é um problema grande no nosso país, eu diria até mundial. Eu diria que sim, infelizmente a droga acaba sendo o fator, a maior motivação, né, em decorrência desses homicídios. Os índices de feminicídio, que seria violência doméstica, é bem baixo. São crimes que geram um clamor, uma preocupação, é claro, mas são números bem reduzidos, em torno de 7% do total. Nós temos também o latrocínio, que seria o roubo seguido de morte, também
é bem baixo aqui na nossa região, são poucos casos, e eu diria que realmente a maior parte dos homicídios a gente acredita que seja disputa realmente por questões ligadas a gangues ou drogas. Voltando aqui ao Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Geseli, o Corpo de Bombeiros fazia anteriormente um trabalho sozinho aqui de atender a todos os tipos de ocorrência. Com a vinda do SAMU facilitou muito, mas hoje em dia, quais são as principais ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende? Olha, Gisele, pela sua pergunta eu já sei que vai ser surpresa a resposta. Ainda continua sendo atendimento pré-hospitalar. Nós também, que acompanhamos a implantação do SAMU aqui, a gente acreditava que conseguiria desapegar bem mais do atendimento pré-hospitalar e focar no treinamento e atendimento dos outros tipos de ocorrência. Teve uma grande queda no início, mas depois o número estabilizou na casa aí de 80% do que era antes. E isso logo no ano seguinte, mas depois o número vem crescendo, né? Lógico, acredito que eles atendem, eu desconheço a estatística deles hoje, mas acredito que eles atendam mais ocorrências do que a gente, especificamente do atendimento pré-hospitalar. Mas para se ter ideia, eu gosto sempre de fazer um ranking dentro do estado para poder situar as coisas, né? Então, assim, a gente tem o batalhão de Uberlândia, que na cidade de Uberlândia não tem o SAMU. O Corpo de Bombeiros atende todas as ocorrências, inclusive todas de atendimento pré-hospitalar. Na verdade, tem uma outra estrutura de atendimento que chama CIAT, junto com médicos também, enfermeiros, mas compondo todos a mesma guarnição. Mas o fato é que o batalhão de Uberlândia ocupa essa primeira posição de atendimento pré-hospitalar no estado, e em segundo lugar está o 10º Batalhão. Então, continua sendo... Não só as ocorrências de incêndio, não, em outros quesitos também o 10º Batalhão está. Sim, muitos quesitos. Na área de prevenção nós temos o destaque há muitos anos, há quase praticamente 2 décadas, no interior do estado. Mas eu costumo brincar muito que, por exemplo, fazendo o link dos dois assuntos, né? Sim. Primeiro você tratou do incêndio de vegetação, agora a gente está tratando do atendimento pré-hospitalar. Mas foi um ganho muito grande, é uma instituição realmente parceira no atendimento e na qualidade do socorrimento à comunidade. Acredito que a qualidade, né, o número de vidas salvas é algo assim surpreendente com a vinda do SAMU nesse trabalho conjunto junto ao Corpo de Bombeiros. E inclusive eu digo que costumo dizer que o grande apoio do Corpo de Bombeiros no incêndio de vegetação é o SAMU, porque antes do SAMU a gente sempre às vezes tinha um número maior de ocorrências não atendidas, porque a gente sempre preservava alguma equipe para trás no quartel para o caso de um atendimento grave, da situação de ocorrência grave de atendimento pré-hospitalar. Por exemplo, uma parada cardíaca, uma vítima presa na ferragem. Se a gente tivesse com todas as equipes dispostas dos incêndios em vegetação em toda a região, a gente passaria esse aperto de ter que retornar uma equipe do quartel para tripular a unidade de resgate para poder sair. Então a gente acabava preservando, e com essa preservação algumas ocorrências, um número maior de ocorrências de incêndio em vegetação não eram atendidas. Hoje, tendo o SAMU, a gente tem esse desapego. Então, se tem ocorrência de incêndio de vegetação na tela e a gente tem equipe operacional disponível para atendimento, aquela equipe sai para a ocorrência, porque o SAMU está aí para poder atender a comunidade, e a gente não tem mais essa preocupação, essa consciência pesada que não é a estratégia correta de eu empenhar todas as equipes para as outras ocorrências, né? Então a gente tem hoje essa tranquilidade. Hoje eu posso empenhar que para o atendimento pré-hospitalar a gente tem o SAMU para ajudar a salvar. Então, em 2022 a gente percebeu também que ocorreram diversos acidentes, tanto dentro da cidade quanto nas rodovias. O Corpo de Bombeiros também atende esse tipo de ocorrência. Como é que foi 2022 e qual que é o tipo de acidente mais comum que o Corpo de Bombeiros costuma atender? Olha, dentro do atendimento pré-hospitalar, esse número é bem equilibrado, né, dos atendimentos de acidente de trânsito e clínicos, né? A gente tem aqui, fechamos na cidade de Divinópolis,
463 acidentes de trânsito atendidos, 277 traumas diversos. Os traumas diversos seriam quedas, né? A pessoa está trabalhando no telhado e cai, isso é uma ocorrência às vezes até comum, e 483 casos clínicos. Então tivemos aqui um número maior de acidentes de trânsito, né? E depois, em segundo lugar, os casos clínicos e os traumas. Mas os casos clínicos, 480, na verdade, desculpa, eu enganei. 463 acidentes de trânsito e 483 casos clínicos. Então, ser bem dividido. Sim. Né? Então, esse número varia um pouco de mês a mês. Nos períodos de férias, diminui um pouco o acidente de trânsito, sim, que existe uma circulação um pouco menor, né, de veículos dentro da área urbana. Né? Mas a gente tem os picos ao longo do ano. Então, o nosso maior atendimento no meio do ano é realmente o incêndio de vegetação. Né? O atendimento pré-hospitalar, ele mantém uma média regular de janeiro a dezembro, né? Com as pequenas quedas em janeiro e dezembro e no meados de julho, por conta aí das férias escolares, acaba diminuindo esse tráfego, essa circulação urbana de veículos. São os dois nossos maiores picos, incêndio de vegetação e atendimento pré-hospitalar. Ok, doutor Marco Antônio, o senhor falou aí anteriormente, 248 mil habitantes de Divinópolis, o senhor está aqui também há mais tempo atuando. Pela essa quantidade de população e os crimes ocorridos na cidade, esse número está dentro da normalidade? Eu diria sim, está um pouco acima ou está um pouco abaixo? Olha, pela nossa experiência, nós sabemos que a demanda de serviço aqui é muito grande, né? Pelo porte da cidade, é uma das maiores cidades do estado de Minas Gerais. Acreditamos que é necessário ter um efetivo maior para o apoio, mas acreditamos que estamos tendo sucesso junto com os demais órgãos de defesa social. A Polícia Civil trabalha em conjunto com várias instituições, a Polícia Militar, a Polícia Penal, Corpo de Bombeiro, Ministério Público, Poder Judiciário. Nós temos uma integração muito grande aqui na nossa cidade, então isso favorece bastante. Pelos dados estatísticos que nós acompanhamos, nós acreditamos que está razoável. No entanto, a gente sempre tem a ambição de querer melhorar os números, de querer que se desça mais as porcentagens. Então, a Polícia Civil tem vários projetos em andamento, alguns já foram implantados agora em 2022, outros serão implantados em 2023, no sentido de que possamos continuar colaborando para trazer uma sensação maior de segurança ao cidadão. 2022, o senhor também citou um crime aí anteriormente, que é o feminicídio, que tem aumentado, inclusive Minas Gerais se destacou no país de forma negativa, né, o estado que mais se registrou o crime. Divinópolis, em 2022, em relação a 2021, como é que foi o registro desse tipo de crime? O feminicídio, como eu disse, é um crime que leva uma preocupação social muito grande, a questão da violência doméstica. E uma coisa boa que a Polícia Civil tem em Divinópolis é a Delegacia de Mulheres. A Delegacia de Mulheres hoje é uma referência para nós, tem toda uma estrutura muito boa. Nós temos lá, em parceria com a Prefeitura, nós temos assistente social, psicólogas. Estamos implantando aqui aquela oitiva que se tenta preservar a integridade da vítima. Nós temos o protocolo de atendimento humanizado junto ao Hospital São João de Deus, também numa parceria com a Prefeitura e com o hospital, em que aquelas vítimas de violência sexual passam também por um protocolo de atendimento, em que uma equipe multidisciplinar dá um atendimento no sentido de acolher melhor essa vítima, essas pessoas que não possam sofrer novamente ao passar pela investigação.
de forma que o feminicídio sempre choca, nos preocupa, mas acreditamos também que estamos em números razoáveis e é um dos objetivos também para o ano que vem, dar uma atenção maior para que possamos baixar. Ok. O número de denúncias tem aumentado? As mulheres têm se encorajado mais? Eu diria que a procura é grande, mas no nosso modo é semelhante a outras cidades, sempre lembrando do porte da nossa cidade, mas nós temos utilizado muito o atendimento diário de medidas protetivas. Isso também tem sido muito relevante, também em parceria com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. O atendimento tem sido rápido, a Justiça tem deferido a maioria dos pedidos de medida protetiva. É difícil dizer uma média, mas talvez de 2 a 6 casos por dia, de forma que a gente acredita que isso serve também como uma prevenção ao feminicídio, porque aquele infrator ele já é intimidado pela Justiça antes, né? Ele percebe que está sendo investigado, que o caso está sendo olhado com cuidado, então nós acreditamos, antecipando um mal maior. Então a gente sempre deixa esse registro, aquelas mulheres, né, que porventura em um relacionamento conturbado sentirem que existe a necessidade, não deixem de procurar a delegacia se sentirem que estão preocupadas, né, que possam ser vítimas de alguma violência, que serão atendidas adequadamente, e a Justiça tem deferido bastante essas medidas protetivas. Ok, Tenente Coronel Joseli, o período chuvoso começou, né? Nos últimos dias as chuvas têm sido mais intensas. Como é que está até agora? Tranquilo? O Corpo de Bombeiros já está atendendo ocorrências nesse sentido? Sim, nós temos atendido até então no período chuvoso as ocorrências características de tempestade, né? Quando as chuvas têm vindo aí com um vendaval, né, considerável, aí há uma situação aí de queda de árvores. Sim. E aí destelhamento, muros, né? Aí são feitas vistorias de orientação para essas situações de risco, né, de acordo com os chamados, também o corte e avaliação das árvores e o corte dessas árvores. Com relação aos outros riscos, né, de enchente, inundação, riscos de escorregamento, é feito um monitoramento constante. Nós temos uma previsão de ter um período chuvoso próximo do que a gente teve do último, então a gente está atento aí, mas juntamente com a Defesa Civil Municipal aqui em Divinópolis, mas todas as defesas civis praticamente do Centro-Oeste aí, juntamente com as equipes do bombeiro, percorremos já as áreas de risco, fizemos orientações aos moradores. Então aproveitamos a oportunidade, né, dessa entrevista para reforçar que aquela orientação específica que o bombeiro teve aí, junto com o pessoal da Defesa Civil Municipal, que fez a orientação contigo das observações do terreno, da casa, fiquem atentos a essas observações específicas que o bombeiro fez com relação ao seu risco, e não hesite, né, em abandonar o local para um local seguro, né, em caso dessas avaliações, né, que foram orientadas, se perceber que o risco está aumentando. Mas seguimos monitorando, mas nesse exato momento, graças a Deus, não temos nenhuma situação para dar nenhum alarde. Graças a Deus está tudo sob controle, só mesmo essas chuvas intensas aí que já causou algumas demandas aí de corte de árvore, de algumas vistorias específicas, mas até o momento está tudo sob controle. Hoje Divinópolis continua com os mesmos pontos de risco, como Candelária, Porto Velho, alguma área do Alto São João de Deus, ou do ano passado para cá foi feita alguma melhoria na cidade que diminuiu essas áreas de risco? Diminuímos um pouco, sim. Na região do Candelária, já há alguns anos, né, tinha alguns riscos maiores de umas casas bem mais próximas ao rio, que essas casas foram
demolidas, as famílias reencaminhadas, né? Mas num cenário, comparando com várias outras cidades de Minas, Divinópolis, que é a principal cidade da região, temos um cenário assim bastante tranquilo, né? Nós temos situações tanto para inundações e riscos de escorregamentos, comparando ao restante do estado, nós temos uma situação bem tranquila. Mesmo com o rio cortando cerca de 18 quilômetros dentro da cidade. Sim, nós temos uma situação, né, do rio correr numa calha, né, assim, numa situação que não existe poucas regiões de planície ao lado desse rio. Então a gente tem a região ali do Esplanada, a região do Candelária, ali próximo à Esplanada do outro lado do rio, né, o Porto Velho, que é a região dos Roxinóis. Diferente de outras cidades que é uma planície inteira do lado do rio, né? Então o rio sai 1 metro da calha do seu leito normal e tem uma região de inundação enorme. Então esse relevo do nosso município ajuda bastante nessa situação. Então, por isso que eu digo que não temos uma situação que a gente precisa banalizar, mas acho que Divinópolis, quando infelizmente a gente tem os riscos de inundações, de enchentes, quando aqui tem é porque realmente o índice de pluviométrico que veio foi muito alto e tem que ser muito alto para nos causar esses problemas aqui. Ok. Doutor Marco Antônio, para finalizar, existem algumas reclamações em outros municípios também de Minas Gerais da quantidade de servidores da Polícia Civil, né, que está aquém. Eu queria que o senhor falasse em 2022, neste sentido, se o trabalho de Divinópolis foi tranquilo e o que esperar de 2023. Realmente, a questão de servidores sempre é uma preocupação e a gente precisa realmente do elemento humano para manusear lá nossos procedimentos. A gente tem uma expectativa de que possamos receber um efetivo maior. Existe a possibilidade do governo chamar os excedentes do último concurso da Polícia Civil, que é recente. Nós recebemos agora, nesse último concurso, 2 escrivães de polícia novos. Então a gente acredita que poderemos melhorar o nosso quadro no ano que vem. Nós recebemos em 2022 3 viaturas policiais novas, recebemos armamento, submetralhadora, fuzil, pistolas e precisamos realmente agora melhorar o nosso quadro efetivo para a gente completar aí essa sequência. A equipe atual tem se esforçado bastante, tem produzido bastante. Nós temos aproximadamente quase 7.000 inquéritos policiais tramitando em todas as delegacias aqui da nossa delegacia regional. Eu poderia citar, por exemplo, a Delegacia de Furtos e Roubos, a ISP 113, que concluiu em torno de 270 inquéritos policiais, apenas uma delegacia, e teve um total aproximado de 74 indiciamentos. Então, provavelmente essas pessoas serão processadas na justiça, apenas uma delegacia, sem mencionar as demais. Então daí você vê que a produção é muito grande. E lembrando também a questão administrativa, porque a Polícia Civil também tem uma área grande na parte administrativa. E também estão sendo feitas iniciativas para tentar melhorar. O próprio Detran já tem vários serviços que através do próprio site você consegue conseguir o seu objetivo sem ter necessidade de comparecer na delegacia. E o planejamento é que em 2023 vai expandir esse serviço para que o cidadão possa ir cada vez menos à repartição pública e através de sua casa, pagando a taxa, né, poderá ter o seu atendimento. Muito obrigada, então, por ter vindo. Um bom 2023 e que a Polícia Civil continue prestando esse trabalho em Divinópolis e região. Muito obrigado. Eu só gostaria, como mensagem final, dizer da importância
o da participação da comunidade, aquela família, aquela pessoa que porventura tenha a suspeita de alguma criminalidade nas proximidades de sua residência, ou um possível tráfico de drogas ou algum crime semelhante, não deixe de denunciar. Você pode denunciar de forma anônima, tanto o 190 quanto o 181, que é o disco de denúncia. Você não será identificado e a polícia conta com essas informações para que possa desenvolver um trabalho melhor aqui na comunidade. Ok, Tenente Coronel Joselito, para finalizar, quando, em quais situações a população deve acionar o Corpo de Bombeiros? Olha, são inúmeras situações, todas... Porque tem sempre aquela confusão, eu chamo o SAMU, eu chamo a polícia, eu chamo o Corpo de Bombeiros, né? A população costuma ter essa dúvida na hora de, né, que precisa na hora de uma ocorrência. Então, assim, na parte de segurança pública específica, né, bem, de violência, aí a Polícia Civil, Polícia Militar. No atendimento pré-hospitalar, a população não precisa ter essa dúvida, porque foi uma gestão desde o início da implantação do SAMU aqui em Divinópolis, que o atendimento 92 e 93 está integrado justamente por conta disso. Porque já analisando experiências de outras localidades, percebemos, né, o relato de situações de sobreesforços, né? Porque quem tem uma vítima, um parente, alguém que está precisando de socorro, então às vezes nem é o desespero de querer chamar as duas instituições, alguém também, um liga para o 193 no acidente de trânsito, o outro tem a ideia de ligar para o 192, né? E aí as duas viaturas deslocam, sendo que bastava uma para atender aquela ocorrência e uma segunda fica tendo um atraso porque justamente teve uma sobreposição de esforços. Então a população não precisa haver dúvidas em todo o Centro-Oeste mineiro, para casos de situações de atendimento pré-hospitalar, seja clínico, seja trauma, 192 ou 193, né? E para as demais situações de risco, aí para todas elas, né, o bombeiro está disponível através do 193, ou seja, incêndio, avaliações de situações de risco, avaliações de riscos de queda de árvore, né? Lembrando muito que as ocorrências relativas ao bombeiro, no caso de árvore, animais, sempre é o risco, né? O bombeiro não faz uma avaliação de uma árvore para poder fazer o corte simplesmente por fazer a supressão, né? O que é a ocorrência do bombeiro é a árvore em risco de queda, né? Então, situações também de ocorrências com animais, né? Animais em perigo, e animais também atacando a população. Então, isso também se enquadra totalmente no nosso protocolo de atendimentos. Então, a população ficou com dúvida, disse para o 93. Ok, obrigado por ter vindo mais uma vez e bons trabalhos aí em 2023. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui e interagir com a comunidade e divulgar o nosso trabalho. Ok, você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Com esse bate-papo, a gente encerra as entrevistas de 2022 e o Agora espera contar com a sua companhia também em 2023.